Esse é o SOS Trabalhador, o podcast da Strozzi Advocacia. Hoje, nosso podcast tem uma visita ilustre, uma presença ilustre. A doutora Rosana Alves, juíza federal, titular da Vara do Trabalho de Porto Ferreira. Hoje ela estará conosco falando sobre as provas. Essa é a doutora Manuela Strozzi, minha sócia, que vai passar a palavra para Vossa Excelência. Olá, Excelência. Prazer ter a senhora aqui com a gente. Vamos iniciar o podcast já. Tô louca para saber qual que é a trajetória da senhora na Justiça do Trabalho. Bom, eu vou tentar resumir aqui 37 anos em 2 minutos, mas vamos lá. Eu ingressei na Justiça do Trabalho em 1986. Foi o primeiro concurso de servidores do TRT da 15ª Região. Fiz o concurso, trabalhei como servidora por 13, 14 anos. Nesse tempo eu cursava letras, né? E quando eu terminei letras, comecei a prestar direito e fui trabalhar como desembargador. Trabalhando com ele, ele me incentivou muito a prestar concurso. Então, ao terminar o curso de direito, eu prestei vários concursos para a magistratura, até que passei. Então, estou na magistratura há 23 anos, mais os 14 anos de servidor, então são 37 anos de Justiça do Trabalho. O primeiro contato da senhora já foi com a Justiça do Trabalho? Já foi, já foi. Amor à primeira vista. Foi mesmo, foi mesmo. Tanto que estou aí há 37 anos na magistratura. Excelência, nosso podcast hoje vai abordar a prova na Justiça do Trabalho. Então, eu já vou fazer a primeira pergunta. Qual a importância da prova no processo de trabalho? É assim, a gente vai falar de prova hoje, um tema bem feliz. É um tema que eu gosto e a gente lida com isso diuturnamente, para falar a verdade, né? Então, a importância da prova. Para a gente falar sobre a importância da prova, é importante a gente ter o conceito da prova. O que é uma prova? Então, assim, no sentido leigo, no sentido bem amplo, significa provar a veracidade de uma afirmação, no sentido leigo. Mas dentro de um processo judicial, significa provar aquele fato em que se funda a petição inicial ou que se funda a defesa. Então, a parte que alega precisa fazer prova daquilo que está dizendo. Então, basicamente, o conceito jurídico de prova é isso: trazer para o processo elementos que confirmem as alegações e, muito importante, que interfiram na convicção do juiz. Ele é o destinatário da prova. Então, a importância da prova é isso: demonstrar a veracidade da alegação ou da inicial ou da contestação, de modo que o juiz fique convicto daquilo e possa, então, proferir o julgamento. Essa é a importância. Como que a senhora fixa, vamos dizer assim, os pontos controvertidos ali entre os documentos e o depoimento pessoal, o testemunhal? Agora a gente já está falando da prova testemunhal, né? Sim. Depois, mais para frente, a gente aborda com maior detalhe. Mas os doutores que costumam fazer audiência comigo já perceberam que, antes de eu partir para a oitiva das partes e testemunhas, eu fixo os pontos controvertidos. Por quê? A gente tem que lembrar que quando a gente fala de prova, nós temos algumas regrinhas de hermenêutica. Nos bancos escolares a gente estuda isso, né? Parece um nome muito complicado, uma coisa muito difícil, mas é bem fácil. Então, assim, vou fazer a prova. A gente faz mais ou menos como se fosse uma receita de um brigadeiro que a gente faz todo dia, e a gente nem precisa olhar mais no livro ou dirigir. A gente faz intuitivamente isso, na hora de uma instrução do processo, usando essas regrinhas que eu vou falar. A primeira regrinha: o que se prova os fatos, não o direito. Então, eu tenho uma controvérsia no processo, eu vou provar o fato, não o direito. Porque presume-se que o juiz, presume-se que os tribunais já conheçam o direito. Então, a primeira regra: eu provo um fato. Fatos notórios, fatos incontroversos, fatos presumidos, eles independem de prova, assim como os fatos confessados. Então, quando eu vou na audiência de instrução e vou fixar um ponto controvertido, primeiro passo por essas regras. É um fato confessado? Se eu tenho uma confissão no processo, eu não preciso produzir prova.
Se eu tenho um fato notório, não há necessidade de prova. Por exemplo, o doutor vem lá na petição inicial e me diz: olha, o reclamante trabalhou no dia de Tiradentes do ano de 2020. Qual é o fato notório aí? Que o dia de Tiradentes é do dia 21 de abril. Esse fato notório não há necessidade de prova. Fatos incontroversos. Se o empregado diz que trabalhou das 8 às 18, segunda a sexta, com 1 hora de intervalo, não há necessidade de prova, fato incontroverso. E alguns fatos presumidos também não têm necessidade de prova. Posso dar um exemplo aqui, para a gente não ficar só na teoria, né? Um fato presumido. Vamos dizer que um trabalhador diga que se acidentou num dia X. Nós sabemos que esse trabalhador é um trabalhador rural e diz que se acidentou no campo, no exercício da sua profissão, no dia X. E é sabido que naquela localidade, naquele dia, choveu demais, desde o início do dia até o final. Ou seja, a gente sabe que em dia de chuva, o trabalhador rural não trabalha. Então, eu presumo que o que ele está dizendo na inicial não seja verdadeiro, é uma presunção, certo? Sim. Então, em princípio, eu não vou deixar fazer prova. Olha, eu sei, todo mundo sabe aqui, na localidade, que nesse dia choveu, caiu uma tempestade, desabou o mundo naquele local. Impossível ele ter trabalhado no campo aquele dia. Mas se ele insiste que fez isso, quem alega um fato contrário ao fato presumido, cabe o ônus da prova. Então, assim, se ele persistir nisso, o juiz precisa deixá-lo fazer essa prova. Embora todo mundo acredite que seja impossível ele ter trabalhado, ele está alegando um fato contrário, ele quer fazer a prova. Feito. Então, são essas 3 regras de hermenêutica. Prova-se o fato e não o direito. Os fatos incontroversos, notórios, confessados, independem de prova. Basicamente é isso. Excelência, durante toda a trajetória da senhora aí, a senhora já deve ter visto acontecer bastante coisa, né? Bastante Muito, do fato Arco da Velha, curioso, bastante. né? E, assim, deve acontecer bastante uma situação, por exemplo, assim, a prova já está feita, e aí o advogado ou do reclamado ou do reclamante insiste em fazer prova e ele acaba piorando a situação, que às vezes estava boa, acontece, é tipo aquela história que estava Demais, ruim, doutor. parece que piorou. Principalmente se tratando de prova testemunhal. Então, o que a gente diz? A prova testemunhal, o que importa na produção da prova testemunhal é a qualidade do depoimento, não a quantidade de testemunha. O advogado, numa audiência de instrução, tem um papel relevantíssimo, porque cabe a ele verificar se como é que está a prova, como é que está o ônus. Provou o que queria? Não ouça a outra testemunha. Porque pode acontecer, e acontece muito, da segunda, da terceira testemunha, dizerem alguma coisa diferente que aí complica o meio de campo. Então, produziu a prova, está bonitinha, está redondinha, não há necessidade. Saber a hora de parar, Sabe? né? Tem que saber a hora de parar. Tem que saber. E é por isso importante, depois a gente vai falar da questão do ônus, o advogado que domina a questão do ônus da prova está feito. É assim, é 90% do processo. Para se ganhar um processo, é saber o ônus da prova. Ele sabendo isso, tem meio caminho andado. É lógico que precisa do cliente ter testemunha boa e tudo, né? Mas a conduta do advogado na audiência é primordial para o sucesso da demanda. Excelência, com relação a meios de prova, o que a senhora tem para falar aí para gente como meio Então, de lembrando aqui, a gente está falando sobre o processo do trabalho, Isso. certo? Então, no processo do trabalho, a prova que predomina é a prova oral. A prova oral é um gênero. Nós temos o depoimento pessoal e nós temos a prova testemunhal, certo? Então, a gente pode abordar um pouquinho a respeito disso. Por que que o depoimento pessoal é importante? Porque é no depoimento pessoal, é do depoimento pessoal que a gente pode extrair a confissão. E como eu falei um pouquinho antes, uma vez que a parte confessa um fato, não há necessidade de produzir prova, então a gente ganha aí o tempo do processo, certo?
O que é confissão? É quando a parte admite um fato que é contrário aos seus interesses e beneficia o adverso. Essa é a confissão, né? Confissão, nesse caso, é uma confissão provocada. Por que é provocada? Porque a parte se senta na frente do juiz e a parte é inquirida. E daí sai a confissão. Então, um meio de prova oral é a confissão. A outra prova, importante também, a confissão é a chamada rainha das provas. Importante, porque acaba o processo aí, uma vez que é confessado o fato. E depois a gente parte para a prova testemunhal. No processo do trabalho, nós temos 2 tipos de processo: processo ordinário e sumaríssimo. No ordinário, são 3 testemunhas cada parte, né? Parte ativa e a parte passiva. E no sumaríssimo, são 2 testemunhas. O senhor quer que eu discorra também a respeito do procedimento da colheita da prova? Seria interessante? Mas assim, só fazendo uma parte, vamos dizer assim, a senhora está falando de testemunha. Sim. A senhora poderia falar brevemente sobre contradita, qual o momento da contradita? Perfeito. Contradita. Então, o que acontece na prática? A parte informa para o juiz o nome da testemunha, o secretário apregoa, a testemunha adentra a sala de audiência, se senta ali na frente do juiz. Nesse momento, ela é qualificada. O secretário pergunta o nome, a qualificação, o endereço. Isso é a qualificação da testemunha. A contradita deve ser feita exatamente após a qualificação da testemunha. Então, se o advogado da parte contrária tem a informação de que aquela testemunha é amiga íntima, que é inimiga da parte ou é parente, esse é o momento correto de fazer a contradita. Uma vez contraditada, então, o juiz pergunta então, para a testemunha se ela confirma aquele fato, ou seja, se ela é amiga íntima da parte, se ela é parente ou se ela é inimiga da parte. Se ela negar essas questões todas, a parte contrária pode fazer prova da contradita. Eu já fiz audiência que eu ouvi a testemunha da contradita e a contradita da testemunha da contradita. E ainda a contradita da contradita da contradita. Então vira um bolo. A testemunha da contradita, ela pode ser contraditada. Testemunha do processo também? Ou ela só pode Pode, não. Normalmente é. O que acontece? Enquanto a testemunha, por exemplo, né, numa ordem normal da audiência, entra a primeira testemunha do autor, se senta ali, ela é contraditada. A empresa chama a testemunha dela que está no saguão, aguardando para ser ouvida, para ser testemunha da contradita. A testemunha da contradita prestou seu depoimento e aí o juiz tem que decidir naquela hora se vai acolher ou não a contradita. Essa testemunha, que foi a testemunha da contradita, ela volta para o saguão porque ela vai ser ouvida depois. Ela pode ser ouvida como testemunha, sim. Com relação à contradita, excelência, especificamente, na verdade, com relação à amizade íntima, com relação à rede social, ser amigo da pessoa em rede social não é suficiente ou é para ela ser contraditada? Olha, não existe uma regra definida. Tudo vai depender do caso concreto. Hoje em dia, todo mundo é amigo de todo mundo em rede social. Então, eu digo sempre, tomem cuidado com o que colocam nas legendas das fotos. Imagine uma situação em que uma pessoa coloque uma foto ao lado de outra e coloque, olha, essa pessoa aqui é minha melhor amiga. Amo essa pessoa, nunca conheci pessoa tão maravilhosa assim. Pronto. Se essa pessoa for levada a juízo como testemunha e a outra parte contraditar e me trouxer essa foto de Facebook, é bem provável que eu vou acolher. Vou acolher. Eu tenho acolhido, sabe? Embora eu pergunte, mas é amizade íntima isso? Se a parte negar... Aí, outra situação também. Essa foto foi tirada onde? No ambiente de trabalho? Era um churrasco de trabalho? Era aniversário de alguém? Ou essa foto foi tirada fora do ambiente laboral? Tem que ser todo Né? contexto, Então, assim, né? depende muito do contexto. Agora, essa manifestação de carinho excessivo, para mim, o indício é de que haja uma amizade e não simplesmente um coleguismo.
Então, eu acolho a contradita sim, né? Excelência, falando ainda de contradita, qual o momento oportuno, né? A gente aqui sabe, é claro, né? Para o pessoal saber que a gente sabe, mas assim, o podcast é didático para as pessoas aprenderem sobre direito. A senhora dizer qual o momento da contradita. Então, contradita é feita logo em seguida a qualificação da parte. Pode acontecer uma coisa bem interessante em que o advogado não contradita. Eu estou no meio da inquirição da testemunha, estou fazendo perguntas para ela e tal, e de repente, no meio do depoimento, surge uma questão que, que aparenta que há uma amizade aí com a parte. Por exemplo, no meio do depoimento, a testemunha fala: olha, eu vim com um reclamante, eu vim de carona com ele, inclusive ele costuma me dar carona e de vinda todos os dias para o trabalho. Epa, aí a parte contrária, o advogado vai querer contraditar. O momento não é oportuno, já passou, já precluiu. Mas é importante o advogado chamar a atenção do juiz para esse fato, porque na hora do julgamento, o juiz vai dar a devida valoração para esse depoimento. Então, assim, juntando todo o conjunto probatório, pode ser que ele dê uma importância menor, atribua um valor menor a esse depoimento. Exatamente porque tem indícios de que ele está, vamos dizer, entre aspas, torcendo para aquela parte de quem ele serviu como testemunha. Né? Êxito, na verdade. Para o êxito. Então, tem essa questão. Bastante questão controvertida. Uma coisa interessante, se o juiz indefere a contradita, é importante um advogado consignar os protestos dele e renovar os protestos por ocasião das razões finais, para não precluir, no caso de eventual interposição de recurso ordinário, para ele poder levar essa matéria ao conhecimento do tribunal. Então, indeferiu a contradita, protesta, reitera. Assim como o juiz pode indeferir perguntas. O advogado fez pergunta, o juiz entende que aquela pergunta é impertinente ou que não tem a ver com o objeto da lide, indefere. É bom o advogado chamar a atenção do juiz, pedir para constar na ata a pergunta indeferida. O juiz precisa justificar, porque é o fundamento do indeferimento. O advogado protesta e reitera em razões finais também. É de grande importância isso. Excelência, com relação à prova, sempre no final da ata está escrito lá que as partes requerem o encerramento, né, que não tem mais provas a produzir. Qual a importância de ainda ter prova a produzir? Qual que é o caminho? É bom o advogado sempre consignar a intenção dele de fazer provas, porque o juiz pode entender que não há necessidade. Então, o advogado não quer um encerramento. Ele fala: eu tenho mais uma testemunha para ser ouvida. E eu falo: doutor, acho que não há necessidade, eu vou encerrar por aqui. Então eu quero que conste que eu tenho mais uma testemunha, a senhora indeferiu. A importância é consignar na ata isso. Lembrando que, ainda que o juiz encerre a instrução, quando do julgamento, ele pode converter o julgamento em diligência para quaisquer provas a serem produzidas, né? Desde que não conste, né, essa parte de encerramento? Não, ele pode reabrir a instrução, se for o caso. Para convencimento. Sim, para convencimento. Uma prova pericial, um laudo que, em princípio, ali na audiência, ele entendeu que estava conclusivo. Ninguém falou nada para ele. Ele vai julgar e ele fala: puxa vida, mas aqui o perito entrou em contradição. Deu 20% de insalubridade, depois, no meio do laudo, fala em 40%. Não consigo julgar, está errado. Eu converto o julgamento em diligência, abro o prazo para o perito esclarecer, abro o prazo para as partes e o processo é devolvido para julgamento. Com relação à excelência, agora para a gente, com relação à prova ilícita, o que a senhora, vamos dizer, entende com relação a quando o empregador tem acesso ao e-mail particular do reclamante, que é usado no ambiente de trabalho? Então, há várias nuances isso, né? O que acontece? A Constituição de 88, ela previu aí a inviolabilidade das correspondências, certo? Vamos lembrar que lá em 88, quando se falava em correspondência, a gente ainda não tinha essa questão de e-mail. Correspondência era a correspondência física mesmo. Então, trazendo essa questão para o âmbito laboral, a gente vai imaginar aquela correspondência
em nome do empregado que era entregue na empresa. Então, inviolabilidade da comunicação. A empresa não pode abrir a carta endereçada ao seu empregado, porque é inviolabilidade de comunicação. Ponto. Questão de e-mail. Senhora, eu vou falar mais, uma questão mais abrangente e já respondo essa questão, tá? E-mail. Se o e-mail é fornecido pelo empregador, é o e-mail profissional, e-mail corporativo, o empregado está no ambiente de trabalho, utilizando o computador do empregador, é possível, sim, que o empregador tenha acesso ao conteúdo desse e-mail. Por quê? Porque são ferramentas do empregador. Em princípio, para serem usadas para fins do trabalho, certo? Então, corporativo, certo. Sim, sim. É importante que isso fique assim, muito claro para o empregado quando dá a admissão dele. Então, o empregador tem que falar, olha, eu vou te dar um e-mail que é para fins de trabalho, eventualmente você pode ser monitorado aí nas suas conversas, assim como o chat. Agora, e se o senhor ia perguntar alguma outra coisa, Então, né? e aí o funcionário deixa lá o e-mail dele pessoal logado, Então, o empregador vai lá e acessa e vê ali alguma coisa que ele não gostou, ele pode usar isso como mas meio de prova? esse e-mail é aquele fornecido pelo empregador? Não, o e-mail pessoal Então, da parte. tem Está que tomar logado muito ali no cuidado, né? computador. Tem que ter muito... Então, mas de quem que é esse computador? É da empresa. É da empresa. Em princípio, seria de bom tom o empregado tomar cuidado em não abrir. Mas, por outro lado, o empregador, tecnicamente, a gente sabe que ele tem acesso, né? O software é dele, a máquina é dele, ele tem total conhecimento. Eu acredito que, nesse caso, se a conversa for pejorativa para o empregador, é um meio de prova. E se for o único meio de prova de que o empregador tem para provar o seu direito, eu entendo que é possível, sim, ainda mais estando no ambiente de trabalho. Eu acredito que sim. Então fica a dica, É a mesma né? coisa. Aquilo ainda não é certo. Pode ser que tenha juiz que entenda que não. Sim, sim. É do empregado, ele não poderia monitorar. Mas Mas eu na entendo que dúvida, sim. né, Excelência, fica a dica. Não. Se logar o seu e-mail pessoal no computador da empresa, Cuidado com o que fala. sai Não, tira sim. o login de lá. E já houve casos de justa causa exatamente por isso. Pelo fato de o empregado, no seu e-mail particular, estar tecendo comentários inapropriados aí em relação ao empregador, aos diretores, aos chefes, e aí essa coisa vira à tona e o empregado ser dispensado por justa causa, com confirmação da justa causa pelo tribunal. Já tive caso assim. Tem, inclusive, Excelência, quando o empregado, às vezes, quer ser dispensado ou alguma coisa do tipo, ou às vezes, por algum fim, quer mandar planilhas, coisas, tudo do e-mail corporativo para o e-mail particular, às vezes até para trabalhar em casa, às vezes acaba vazando a informação por um terceiro. Isso é usual na Justiça do Trabalho? Então, acontece também. Acontece. Então, o empregado está se beneficiando, vamos dizer, de um banco de dados do empregador ou até de informações sigilosas. Tudo vai depender muito do caso concreto, mas me parece que sim. Que não é lícito isso, né? Ele pegar informações do trabalho e depois usar isso fora do ambiente de trabalho. Excelência, nesse mesmo caminho aí de e-mail e tal, WhatsApp. Tá logado ali o WhatsApp web ali do funcionário no computador da empresa. Mesma o mesmo coisa. entendimento. Funciona mais ou menos como o e-mail. Ou seja, ele é particular do empregado, mas ele abriu na máquina do empregador. Então, ele fica sujeito também ao monitoramento. É importante dizer que é bom que tudo isso fique muito claro quando da contratação, que o empregado tenha ciência disso, que eventualmente ele possa, né, ele vai ser monitorado para que o empregador depois no futuro não enfrente uma questão aí trabalhista e correr o risco ainda de perder a ação. Né? Entender, de ter juiz que entende que houve a violação de correspondência, vamos dizer assim. Nesse gancho do WhatsApp, Excelência, quando o empregado utiliza o WhatsApp pessoal dele para trabalhar,
o empregador, não na máquina, nada, no celular mesmo ali, talvez fazendo uma venda, alguma coisa do tipo. O empregador pode ter acesso se tiver... Como que funciona Eu não essa? entendo muito assim de informática, mas eu acredito que se for se for no próprio celular do empregado e o WhatsApp for do empregado e ele utilizar ali, fica difícil do empregador ter acesso, né? Imagino. A não ser que Não, exemplo, se ele deixar que o ali. terceiro informe para o empregador o conteúdo da conversa, Mas se ele deixar ali né? o celular destravado e o Ai, empregador olhar, aí não, eu acredito que não imagino pode. Eu acredito que isso aí não pode. Seria violação, sim. Deixar aberto e olhar. Agora, uma conversa de WhatsApp, em grupo de empresa, normalmente tem, né? É particular. Se abrir o WhatsApp no computador também é aquela questão. Abrir o WhatsApp web. Cuidado. Falando ainda de WhatsApp, deve acontecer bastante, né? A senhora deve ver bastante casos aí da pessoa falar mal da empresa, falar mal da esposa Muito. do patrão no grupo de WhatsApp. Muito, muito. Isso gera justa causa, Excelência? Então, pode até gerar. Agora, se a justa causa vai ser revertida ou não, é complicado dizer, né? Depende do Falar grau da mal. Depende ofensa, muito do né? grau da ofensa, depende de uma série de coisas, não existe assim. Eu tenho visto muito em rede social, Excelência, principalmente no Facebook, Uh-uh. né? Assim, naqueles grupos que tem 5, 6 mil pessoas, inclusive da cidade lá de Porto Ferreira. Uh-uh. A pessoa entra ali como membro anônimo E começa a e falar. fala um monte, né? Ou Uh-uh. do empregado ou do empregador e num caso desse, como é membro anônimo, não dá para saber quem foi. Sim, Mas se o cidadão fizer isso aí com o nome dele, a pode senhora denegrir, entende né, a que imagem. pode gerar justa causa? Ah, ele é empregado ainda? Eu acredito que pode. É porque ele está Pode, atacando, pode. né? Tá atacando. Tá. Tá denegrindo a imagem do empregador ali, né? Então, além da justa causa, de repente ele pode até responder por uma indenizaçãozinha. Sim, um dano moral, Sim, eventualmente, né? uma reparação, né, Nessa desse linha âmbito. de imagem, vamos dizer assim, com relação à câmera de segurança na empresa, o empregador pode utilizar como meio de prova? Como que funciona? Sim, pode utilizar. Normalmente, as câmeras de segurança na empresa, hoje em dia, né, são utilizadas mais para evitar furto, roubo, utilizadas como um meio de segurança mesmo. Então, até aí tudo bem, ninguém questiona. O problema é quando essa câmera é instalada, que eu mais pego no dia a dia, em vestiários. E aí? Existem algumas atividades em que os empregados eles necessitam tomar banho antes de entrar no trabalho e depois que eles saem, por questão até de segurança sanitária, uma exigência sanitária. O empregador tem que fazer isso, tem que possibilitar não, é uma exigência, né, do empregador, da atividade. Agora, como esse banho vai ser monitorado, como essa câmera de segurança vai ficar ali no vestiário, vai violar a intimidade do empregado, vai constrangê-lo perante os outros empregados. Então, tudo aquilo que excede o bom senso não é bom. Tudo que excede, tudo que for excessivo. Agora, se for dentro da normalidade, se a câmera de segurança pegar só o vestiário, um local onde o empregado não tenha que se despir, tudo vai depender do fato concreto, né? Do caso concreto. Já peguei as duas coisas. Tive que julgar as duas questões. Se realmente violar, constranger, causar vexame para o empregado, prova ilícita, não pode. Do contrário, Pode. pode. Excelência, revista íntima. Tem alguma regra, tem algum parâmetro Então, o que a gente pode para dizer? julgar sobre revista Revista íntima? íntima. De novo, é importante que o empregador deixe claro para o empregado que ele vai passar por revista íntima. Por que revista íntima? Porque, de repente, ele precisa ser até tocado para saber se ele tem alguma coisa no corpo. Isso que é íntima. Ou abrir a bolsa e um terceiro, um funcionário, um vigilante, alguém olhar o que tem dentro da bolsa dos pertences do empregado. De novo, tudo que excede é passível de reparação. Então, aquilo tem que ser feito com respeito, tem que observar os direitos do empregado, né?
pode ser uma coisa assim que cause constrangimento, enfim, para ele. Por exemplo, né, se tem ali 30 funcionários e é só aquele que é submetido à Então, aí revista a gente vai sempre, ter né? uma perseguição, pode caracterizar uma perseguição, se não houver uma justificativa para aquela revista, essa prova, essa revista não é lícita, né? Você vai perguntar? Pode. Eu vou perguntar então se a senhora pode falar um pouco sobre falso testemunho, se acontece bastante na Justiça do Trabalho, é, qual que é a pena, assim, se a senhora puder falar sobre falso testemunho. Bom, falso testemunho. Lembrando que o juiz do trabalho não é o juiz competente para julgar o crime de falso testemunho. O que o juiz pode, no máximo, fazer? Averiguando a disparidade de documentos e entendendo que pode haver um crime de falso testemunho, ele vai oficiar a autoridade competente, no caso, a Polícia Federal. Né? Já aconteceu um caso prático, numa determinada audiência, a advogada chamar a minha atenção de que uma testemunha teria sido orientada pela parte contrária, porque ela recebeu uns documentos em casa, no correio de casa, com as perguntas que ela deveria responder em audiência. E aí ela me passou essas perguntas. E eu comecei a fazer as perguntas para a testemunha e ela foi respondendo exatamente como estava ali a resposta. Estava decorado. Estava tudo decorado, mas assim, muito decorado. Será que é falso testemunho isso? Será que não era? Não sei. De qualquer maneira, a gente intima a autoridade policial e na hora da sentença, é lógico que eu não vou ficar presa à decisão da Justiça Penal, nem sei se isso vai virar uma ação penal, eu julgo independentemente disso. Mas o juiz, diante disso, ele precisa oficiar, ele precisa tomar atitude, né? Não pode deixar passar. Então, é isso. E é corriqueiro, sim. É mais corriqueiro do que a gente imagina. Né? Tem uma discussão aí que, né, esse crime não tem coautor, mas tem tido bastante decisão aí condenando advogado em coautoria. Doutor, o que eu entendo? O advogado, ele precisa orientar o seu cliente e, de repente, até só orientar a testemunha, mas não no sentido de falar para ela dizer tal coisa na audiência. Chegar para ela e perguntar, olha, você trabalhou com o cliente, né? Trabalhou com ele? Se o juiz te perguntar isso, você sabe responder isso? Você é contemporâneo, trabalhou com ele? Não falar o que a testemunha tem que falar, certo? Agora, se o advogado induz e fala para a testemunha mentir, ele pode responder pela coautoria, sim. A senhora está falando isso aí, e eu estava lembrando da época que a maioria das audiências eram virtuais, né? E acontecia bastante. Eu ia perguntar para a senhora se já aconteceu com a senhora, de o advogado ou do reclamado ou do reclamante não saber que o microfone dele estava aberto e ficar ali orientando testemunha e a senhora ouvir. Já aconteceu? Já aconteceu. Já aconteceu, eu deixei rolar. A senhora só ficou ouvindo. Só fiquei ouvindo, eu e o secretário de audiência, né? Ele gosta dessas coisas. Deve ter sido. Gente, eu preciso saber até onde vai isso, né? Até quando vai orientar, e assim, né? o pior é que todo mundo na sala, os advogados das duas partes, e um instruindo e o outro instruindo, e a coisa foi, e a gente quietinho ali, um olhando para a cara do outro, tá? Até que, falei, doutor, nós ouvimos tudo. Infelizmente, o senhor não vai poder ouvir essa testemunha. Já aconteceu. Tem bastante parte que depois passa a ser engraçado, né? Mas na hora... mas na hora, sim, é constrangedor. É chato. E assim, é muito ruim para o processo, para o juiz, para a justiça, enfim, né? Porque a testemunha, quando ela está ali, ela está prestando um serviço público. Ela tem um papel de grande relevância no processo. Porque ela vai trazer informações para o juiz que vai possibilitar o juiz de julgar a causa. Tanto é relevante que a própria CLT diz que a testemunha não pode sofrer prejuízo salarial quando ela vai depor. E também não vai perder tempo de serviço. Então, é um papel relevantíssimo.
Mas quando a gente vê uma pessoa que está ali e ela é compromissada a dizer a verdade, por isso que ela presta, por isso que ela pode ser sujeita de um crime de falso testemunho, porque ela prestou compromisso de dizer a verdade, né? Então é isso. Excelência, nosso tempo já se esgotou, passa muito rápido. Eu havia Passa dito pra mesmo, é senhora, verdade. passa muito Poderíamos depressa. ficar aqui bastante tempo falando de outras Ficaríamos a coisas. tarde toda falando. É, e tem aí testemunha sobraria, referida, tem né? princípio, tem bastante coisa. Queria agradecer a presença da senhora, a participação da senhora, já deixar o convite para um próximo podcast, para a senhora Muito participar com a agradecida. gente. E agradecer mesmo e dizer para a senhora que parabéns pela juíza que a senhora é, pela pessoa que a senhora é, porque eu, assim, durante esse período que eu sou advogado, a maioria das minhas ações são na Vara do Trabalho de Porto Ferreira. Muitas delas são lá. Tem em vários outros locais, mas lá é onde eu mais tenho e o contato maior que eu tenho é com a senhora. Queria dizer que eu aprendi muito com a senhora e admiro Imagina, muito a doutora. senhora, excelência, porque a senhora ainda consegue se indignar numa audiência, quando vê a pessoa mentindo. E eu vejo ali que a senhora, eu sempre Eu sou falo transparente, que a né? senhora Então, extrai a verdade com uma facilidade que às vezes eu não preciso nem fazer pergunta. Então, parabenizar e agradecer a senhora por tudo que eu aprendi com a senhora Imagina, e doutora. pela presença da senhora. na minha humilde condição aqui, me coloco à disposição quando os doutores precisarem, estarei sempre aqui. Agradeço. Tá bom? Excelência. Então, Um prazer ter a senhora aqui. E já fica o convite para o próximo. Tá ótimo. E é isso, pessoal. A gente está encerrando mais um podcast. Nos sigam aqui nas redes sociais.